Fala galera, beleza? Estamos aqui, podcast 2N, mais um episódio, Lendas do Petróleo. Dessa vez eu estou aqui com um grande amigo, uma inspiração para mim e para muitos profissionais dessa nossa indústria, né? Um cara que começou desde cedo nesse negócio do petróleo e chegou à posição aos cargos mais altos de executivo de multinacional. Estou aqui com o meu amigo Márcio Mota, que vai contar um pouco da história dele. A gente vai iniciar esse bate-papo. Márcio, muito obrigado pela sua presença. E, Márcio, você sabe que esse podcast estava te falando que eu criei a 2N Educação com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência, né? Obviamente, não só meu, mas de todos os meus convidados que vêm aqui. E essa série, especificamente, Lendas do Petróleo, por que eu pensei nela? Eu acho que isso vai ficar... É um presente que a gente está dando para as novas gerações e para os profissionais que já estão hoje atuando nas suas carreiras. A gente tem pessoas aqui, todo mundo que vai contar a sua história, mostra como começou, como está hoje e, sobretudo, todas aquelas dificuldades que elas enfrentavam. Então, agora é a sua vez e eu queria que você começasse, por favor, se apresentando aí para a galera, para quem ainda não te conhece, e contar um pouco de como começou a sua trajetória brilhante na nossa indústria. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Prazer. Não sei nem se eu sou digno de estar aqui, tem gente muito mais famosa aí do que eu, vamos dizer assim. Dentre eles, alguns dos meus mentores e referências, né? Mas agradeço você pelo convite. Prazer, Márcio. Você é mentor de muitos, inclusive meu, tá? Só para você saber. Obrigado. Então, eu me formei no IFE, né? Na Escola Técnica, antiga Escola Técnica Federal de Campos, mecânico. E teve uma época que eu fui me aventurar em São Paulo. Então, eu trabalhava numa empresa lá que fabricava produtos da eletromedicina, né? E eu era um dos responsáveis pelo almoxerifado de lá. Até que um dia eu estava lá, meus pais muito inseguros de eu estar longe de casa. Pô, nunca morei sozinho, uma cidade enorme igual São Paulo. Aí um dia um irmão meu que trabalhava na Petrobras, o Marcos Mota, ele me ligou e foi exatamente assim como eu vou te falar. Eu falei assim, rapaz, você quer ser subsídio? Eu falei, quero. Então você vem... tinha quantos anos? Eu vou fazer agora em dezembro 31 anos de petróleo. Então 58 menos 31 dá 30 e poucos anos. Eu tinha uns 30 e poucos anos. 20 alto, 30 baixo. E então eu fui ao meu chefe, falei com ele que tinha acontecido um acidente grave com o irmão meu e eu precisava ir para Macaé rapidamente. Peguei um ônibus 1001, desci aqui em Macaé, fui no INSS aqui, tirei a minha carteira de trabalho e fui encontrar com meu irmão lá na Petrobras. Aí quando eu saí tinha 3 pessoas lá me esperando, do qual você conhece os 3. Conheço os 3? Conhece. Aí entramos num carro da Volkswagen chamado Voyage. Voyage, lembro do Voyage. Fui sentado lá atrás, Teperino dirigindo, Pfeiffer no carona, e eu e Pedro Matias atrás. Pelo amor de Deus. Aí fomos lá para o Odebrecht e tá o Teperino com o Pedro Matias. Eu falei, esse cara vai ser subsídio, esse cara vai começar no subsídio. Eu não tinha a menor ideia do que era ser subsídio. E aí fomos para lá, fiz a entrevista e tal, e começamos a trabalhar e falou assim, assinou uma carteira tal, na semana seguinte, falou assim, semana que vem você vai para Arraial do Cabo, Praia dos Anjos, e procura no hotel, não lembro o nome do hotel, o senhor Cortes, que era o almoxarife. Eu lembro do Cortes. Aí falou assim, procura o senhor Cortes
e entra e ele vai providenciar para ser embarcado. Aí cheguei lá, fomos para aquele pier ali de Arraial do Cabo, peguei um barco, Tintim, o nome do barco, e fui embora para a sonda chamada SS-45, era Falcon Star, que hoje é a Atlantic Star, que pertence à Constellation. Foi ali que eu comecei. Cheguei a bordo, só tinha gringo, só tinha americano. Seu inglês fluente, né, na época? Inglês zero. O nome do meu primeiro chefe foi, que é meu amigo até hoje, Philip Gary Ellis. Então comecei a trabalhar com ele, e os americanos, né, principalmente daquela época, não eram extremamente educados, né? Então me tratou de uma forma que começou a moldar o profissional. Foi exatamente ali que começou. E eu prometi a mim mesmo uma coisa quando eu comecei a ver como que as coisas, como que funcionava, né? Essa relação de expatriado com brasileiro naquela época era extremamente difícil para quem trabalhava a bordo. E a promessa que eu fiz a mim mesmo foi o seguinte: eu vou estudar e um dia eu vou estar acima desse cara ou no mesmo nível dele. E foi ali que começou. Todo dia, ao invés de ficar assistindo filme, eu ia para o refeitório, depois todo mundo saía, e com dicionários em inglês e português, e ficava ali lendo o manual, tentando entender como é que funcionava, o que era BOP, e sozinho. Não tinha instrutor, não havia escolas naquela época aqui no Brasil para treinar pessoas para trabalhar Como subsídio. como subsídio, né? E eu estudava, eu vivia estudando, Por conta própria, na própria sonda. por conta própria, na própria sonda. Ninguém lá falava inglês, a maioria não falava inglês. E eu lembro que eu esperava anoitecer. Não faça isso em casa, hein, pessoal? Ou na sonda de vocês. Eu esperava anoitecer, ia lá para HPO lá do BOP e pegava uma válvula daquela e desmontava para ver como é que ela funcionava desse. Não faça isso aqui na FG também, pessoal. E eu acredito que muitas delas eu não colocava como deveria. Sobrava um anel, um ringue, um parafuso. Isso, sempre sobrava alguma coisa, mas foi ali. Foi daquela forma, foi o jeito que eu aprendi de começar a lutar pelo meu espaço ali dentro. Aí, Marcelo, só como é que são as coisas, né? Eu não sabia dessa história. Muito legal. A gente se conhece há 20 e tantos 20 e tantos anos, desde 2002. Né, lá em Las Eu Palmas. te conheci entrando em Heiser. Ó, eu falo que eu entro em Heiser, tem gente que não acredita. Mas você já era mais magrinho. O Márcio vai contar essa história aqui daqui a pouco, mas você era jovem, tinha acabado de chegar num ambiente que você não fazia ideia, e aqui na 2N a gente tem 3 pilares, né? Visão, comportamento e autoridade. Então, por exemplo, qual a visão que você teve ali? Eu vou ser igual a esse cara, eu melhor que ele, de cara, né? Um gringo que deve ter te tratado mal pra cacete, né? Já te colocou ali no clima do offshore. Comportamento, vou estudar igual um louco para aprender a falar inglês, para pelo menos conseguir entender e me comunicar com esse cara. E que horas que você fazia isso? No horário do almoço, onde muita gente resolve dormir ao invés de estudar alguma coisa, ou ver uma televisão, ou ficar na internet ele rolando câmera. Você resolveu estudar. E hoje você tem autoridade. Então isso é construído, cara. Muito, muito lindo isso. Muito lindo. Eu não sabia. Maneiro. Mas qual que é o nome do chefe mesmo? Philip Gary Ellis. Todo mundo tem um Philip Gary na vida, cara. E esses Philip Gary são bons, porque eles impulsionam a gente. Pois eu enxergava essas pessoas que me tratavam dessa forma, e não foram poucos ao longo da minha carreira, foram muitos, né? Imagino. Eu sempre enxerguei esses caras como os meus maiores incentivadores. É isso. Então a gente tomava porrada, e não foi pouca ao longo da carreira. Tinha que engolir um bocado de sapo barbudo,
Hoje em dia a gente continua engolindo, mas pelo menos escolhe o safo, que a gente quer curto. Escolhe. Isso tudo foi na Odebrecht, né? Isso tudo na Odebrecht, né? E como era assistente de subsídio, né? Eu era homem de área, não existia ainda essa profissão, né? Esse cargo. Ah, E aí, quando que tudo começou a mudar dentro da Odebrecht? Um belo dia, o Philip Gary Ellis me chama e naquela conversa de gesto, em inglês, português e tal, ele me disse, eu arrumei uma empresa, eu vou desembarcar e eu vou embora e eu não volto. E isso estava no meio do embarque dele. E tinha um problema no equipamento do BOP, chamado anular, do qual eu estudava, lia ali todo dia sobre ele. Mas ele pegou o helicóptero, desembarcou, foi embora. Eu lembro até hoje que eu fiquei no helideck olhando o helicóptero sumir no horizonte, pensando assim, puta merda, e agora? Esse cara foi embora. Aí, Teperino nem sabe disso, vai saber agora. Teperino me liga e falou, rapaz, estamos com vazamento aí no anular e não faça isso em casa, hein, criança? Estamos com vazamento no anular. Pô, você consegue aí desmontar e acertar esse vazamento? Você já mexeu nisso? Claro, rapaz, a gente mexe aqui nisso direto. Eu não sabia nem onde o anular ficava direito. Eu sei que no outro dia respirei e quando eu comecei a trabalhar embarcado, na época era minha namorada, hoje é minha esposa, Marilena, ela me deu uma Bíblia, que eu tenho ela até hoje, tá no meu escritório na Transur, já fica abertinha lá. E eu lembro que eu abri, eu sempre li antes de dormir, eu abri, e eu não lembro direito qual capítulo da Bíblia, mas lá estava falando, a mensagem que eu recebi foi de acreditar em você, ter fé e ser resiliente, porque os caminhos se abrem para você. Eu falei, essa é a mensagem que eu estava precisando. Tudo que eu precisava ouvir para eu anular. Cara, no outro dia eu fui lá, abri, troquei, ficou faltando um selo que eu pedi em terra, eles mandaram. Na época não tinha Internet, e-mail, nada disso, era tudo no fax. Aham. Aí mandei, eles mandaram para mim, chegou, coloquei, botamos no lugar, montamos, testamos. Aí eu liguei para ele e falei assim, o anular tá pronto. Ele falou, pô, então vou mandar alguém para testar. Nós já tá testado, tô mandando a carta pro scanner aí para você. Aí ele falou assim, quando você desembarcar, vem aqui. Aí foi a minha primeira surpresa no petróleo. Foi o maior aumento de salário que talvez uma pessoa no mundo do petróleo. Eu saí de homem de área para mecânico 6. Isso foi 90 e tantos % de aumento. Nossa, pancada só. Dobrou o salário. E virou professor, você agora é subsídio. Eu falei, meu Deus do céu. Aí tinha noites que, né, isso é uma responsabilidade enorme. Você lida com vida de pessoas. Márcio, só pegando esse gancho para não me esquecer. Eu falo direto aí que dobrar salário só depende do cara. E olha um exemplo aqui que você me deu, eu não sabia. Você teve um comportamento que você resolveu o problema do seu líder, né? Um que era equipamento proativo, uma proatividade. Uma proatividade. Você chegou lá, vou resolver. Assumiu a responsabilidade e você teve um comportamento que acabou te promovendo e para uma nova função e dobrando o salário. Sem eu pedir. Sem pedir nada. Nada. É isso. Foi um reconhecimento Muito bom. pela minha colaboração. Muito bom. E aí foi a minha trajetória e eu comecei a dar aula a bordo. O pessoal vinha lá, por exemplo, falou assim, olha, eu vou tracionar esse RAIS aqui, põe aqui em 70. Eu falei, mas você sabe o que é esse 70? Ele falou, não. Aí eu comecei a desenvolver forma e eu fiz um manual para todo mundo lá, pessoal da perfuração, BOP, dizendo, cara, isso daqui é a área,
vezes a pressão, o resultado é uma tensão que você cria ali para você criar um colchão de ar aqui. E eu comecei a dar aula à noite para a turma. Os mesmos caras que eu costumo falar para meus filhos, para minha esposa, que era igual aquele pato do circo, que a turma fica dando tiro, era o pato. E essa mesma turma que ficava me dando tiro, eram os caras que eram meu aluno à noite. Sentadinho. Aí eles iam fazer curso de well control, eu que dava aula, eu que mostrava como é que é. Eu sempre gostei, né, de dar aula. Impressionante. Eu acho que isso é uma chance, né? Ao contrário que todo mundo pensa, quem dá aula aprende mais do que quem está ali, né? Então surgia pergunta de tudo quanto é tipo, algumas eu sabia, outras não, e eu tinha que pesquisar para dar a resposta. Então ali foi me deu uma visão de operação, de perfuração e tal, que me ajudou muito nos anos subsequentes da minha carreira. Ali foi... Então... depois de... É para falar da minha trajetória, correto? Isso, fica à vontade. Então, depois de... Agora tem uma lição importante que eu aprendi e eu sempre passo isso para as pessoas, né? Eu só trabalhei em 3 empresas na minha vida. Foi na Odebrecht, a Sedgwick Forex, que se transformou na Transocean, e na Constellation. E todas essas mudanças eu nunca troquei para ganhar mais. Nunca. Acredite se quiser. Nunca. Por que eu saí da Odebrecht e fui para a Sedgwick Forex? Porque a Sedgwick Forex tinha um pacote de treinamento enorme e eu queria trabalhar com BOP multiplexado. Você enxergou uma oportunidade de aprendizado ali. Eu enxerguei uma oportunidade de aprendizado ali. Eu fui para lá ganhando a mesmíssima coisa que eu ganhava na Odebrecht. E pediu demissão para ir, ou Pedi seja, uma indenização. Indenização, 40%, esse negócio de vou amarrar a lata, essas coisas que a turma fala. E fui para a Sedgwick Forex. Ali, sim, foi o primeiro grande marco nessa virada de chave na minha vida profissional. Eu saí de uma empresa brasileira, eu fui para uma multinacional e trabalhar com o sistema de controle de BOP mais moderno que existe no mundo, está aí até hoje, que é o sistema multiplexado. E fui para a Sedgwick Forex, embarcando, trabalhando com mais gringo ainda, que os caras que me ajudaram bastante a me superar cada vez mais e com inglês pequeno. Então, o que eu fazia? Tem até uma história interessante. Eu trabalhava na Sedgwick 710. Saudade da série. Você lembra bem, né? Ele mexeu muito nos AIS. Muito. Saudade do Sven também. Foi aí que a gente começou a se conhecer, né? Isso já era 2002, não era por aí? 2000, eu saí da Odebrecht em 98. 98. E aí eu fui para Sedgwick e na 710 eu comecei a trabalhar só com expatriado. E aí eu vi uma outra oportunidade. Falei, cara, aqui eu vou fazer os treinamentos todos que eu preciso e o mais importante, o inglês. Aí, naquela época não tinha esses cursos de inglês como tem hoje, o WhatsApp, não tinha essas... Online, que você podia aprender de casa. Nada disso. Tinha uma revista, que eu não lembro o nome, que vinha com CD, Speak Up. Speak Up. Eu ia na banca de jornal, comprava aquilo e ficava ouvindo. Tinha música, tinha discurso e etc. Eu ficava ali treinando o ouvido. Depois eu descobri que eu não precisava nada da Speak Up. Por quê? Onde eu trabalhava tinha alemão, inglês, francês, escocês, americano. Tinha gente de um espectro de nacionalidade enorme. Aí a gente descobre, né? A gente começa a falar inglês, você descobre que você tem que treinar o ouvido, principalmente na conversação. E eu, um inglês pequeno, e a minha esposa, ela é formada, ela é assistente social, e quando ela se formou, ela foi para o interior do Pará, algum lugar aí
no Brasil Central. E quando ela retornou de lá, ela trouxe uma tartaruguinha. Ah, E o nome dela era Jacitara. Aí um dia, nós morávamos em Campos, aí ela ia receber umas amigas lá no apartamento. Eu falei, ó, eu vou lá visitar a mamãe, eu vou levar a tartaruguinha. Eu levei. Essa história é engraçada. Aí eu levei a tartaruguinha, quando chegou lá, o cachorro atacou ela, matou a tartaruga. que Aí, rapaz, merda. e pra voltar pra contar, contei, ela chorou e tal. Aí eu voltei, embarquei, e aí eu falei, rapaz, vou contar essa história da tartaruga ao senhor, que era um canadense, qual que eu pegava meu livro sentado do lado dele e a gente ficava tentando conversar ali em inglês, aquele troço arrastado. Aí eu fui contar a história para ele, essa história da tartaruga, da Jacitara lá. Já está. Aí, rapaz, esse cara, esse desgraçado, ele deturpou a história toda, falou que eu tava andando na beira da praia com meu cachorro e de repente ele viu a tartaruga marinha do tamanho de um carro, ele entrou na praia, agarrou a tartaruga e matou a dentada. Que eu era um mentiroso. Que gringo, filha da puta. E essa história ficou famosa lá na... Aí, bom, isso é só um comentário aqui que eu achei, lembrei disso daqui. Aí, num determinado momento, a Carla Alves, que é a Carla Alves, que trabalhava no RH, treinamento da SET, eu acho que já era Transocean ou SET, não lembro bem. Ela foi a bordo e botou todo mundo no cinema e falou assim, quem aí fala inglês para ir num curso lá na Alemanha do próximo sistema de controle do BOP? Eu levantei a mão. Falei, você fala inglês? Eu sou, yes. Oh, yeah. Bom, resumo da obra. Eu peguei o avião aqui. Na época não tinha voo. Eu tinha que pegar um voo Rio-Londres, lá no Heathrow, e de lá pegar um voo para Hannover, na Alemanha, e de lá pegar um trem para Celle. E tudo isso de classe executiva, né? Com todos os benefícios. Esse executivo, lá no galinheiro lá. Aí o que que aconteceu? Pensa numa viagem. Isso foi a minha primeira viagem internacional. Estou falando 26 anos atrás. Uhum. Eu cheguei no Rio, aí deu algum problema lá no voo. A turma que ia comigo, que dominava o idioma, falar melhor, foi num voo diferente. O meu voo chegou em São Paulo, quebrou, só saiu no dia seguinte. Eu cheguei lá atrasado, o pessoal já tinha ido embora, a minha mala desviou e eu tinha que procurar a empresa para explicar a cor da mala, mas um inglês zero. Ou seja, tudo que tem para dar errado com você numa viagem internacional aconteceu comigo justamente na E na primeira. primeira. E minha esposa falava com ela, falou assim, por que você não volta para... Não, é ruim de eu voltar, eu não volto não. Fui lá, fiz o treinamento. Não me pergunte como, mas terminei entre os primeiros colocados dentro do curso, dentro desse treinamento que nós fizemos lá. E a partir daí, Tarói, começou a desenvolver o profissional na sua essência, né? A gente começou a enxergar como é que realmente funciona uma empresa de perfuração de âmbito internacional e como que você cuida da manutenção de um BOP e como que você opera, como que você desce, os cuidados que você tem, manutenção, uma série de nuances e detalhes operacionais, manutenção, gestão, departamento, etc.,
que eu não tinha essa mesma organização onde eu estava anteriormente. Então, ali começou a realmente moldar o profissional que depois eu O que te chamou a atenção para sair da Odebrecht, que foi a empresa onde você começou, para ir para a Cédico Forex, foi então a oportunidade que você viu lá de crescimento profissional por conta do aprendizado que você ia ter? Eu vou resumir numa única palavra: aprendizado. Aprendizado. Foi por isso que eu troquei. Não foi por dinheiro, Aham. não foi nada. Aprendizado. Perfeito. Falei assim, olha, eu tenho que aprender porque isso foi uma lição que, graças a Deus, eu aprendi muito cedo na minha carreira. Dinheiro e resultado financeiro, isso vem com o tempo e é resultado daquilo que você trabalha para se tornar, entendeu? Você as pessoas às vezes ficam trocando de empresa por causa de R$ 2.000 a mais, R$ 5.000 a mais. Eu não vejo isso, pelo menos na minha geração, não enxerga isso com uma ótica legal. Eu acho que você conquistando seu espaço, você desenvolvendo o seu trabalho, o retorno financeiro é consequência daquilo ali. Eu sempre enxerguei a empresa, Márcio, como um ambiente. O objetivo da empresa, se alguém me perguntar, qual é o objetivo da empresa? Melhorar a vida das pessoas. Isso aí. Você também é empresário, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, cara, todo empresário que eu conheço, empresário sério, ele monta um negócio, o objetivo primário, Melhorar a vida das pessoas. melhorar a vida das pessoas. Agora, para melhorar a vida de alguém, você precisa de quê? De lucratividade. Sim. Então a empresa tem que dar lucro. Nós não somos uma empresa altruísta. Exato. Se não der lucro, você não tem como melhorar a vida das Tem pessoas. que dar grana, não tem jeito. Então, beleza, ok. Ponto básico é esse. A empresa tem que ser lucrativa, o negócio tem que ser lucrativo. Para você poder transformar a vida de alguém, melhorar a vida de alguém. Né? O que você vai fazer com o dinheiro é que vai fazer toda a diferença. Então, eu falo muito para as pessoas aqui o seguinte, né? Para o cara que é CLT. Às vezes o cara se prende a um chefe que não promove ele, a uma empresa que não dá oportunidade para ele, mas ele terceiriza a responsabilidade para a empresa. Isso aí. Cara, o responsável pelo seu sucesso é você, cara. Não é o empresário que te contratou, não é seu chefe, é você. É isso aí. Então, você, por exemplo, enxergou ali uma oportunidade e foi. Então, as pessoas não podem se distrair. Eu vejo que hoje em dia tem muita distração. Aí, numa reunião dessa, quem aqui fala inglês para ir pro negócio da Alemanha? Aí o cara tá ali olhando o celular distraído, perdeu a oportunidade, amigo. Se você não levanta a mão ali, talvez você não estivesse aqui hoje, né? Pois é, com certeza não. Bom, e aí ao longo dos anos, eu fui tendo oportunidades. Eu trabalhei fora do país, fui para a França para trabalhar na construção da sede com Energy. E com o tempo eu fui o segundo sênior subsea brasileiro da Transocean naquela época. Primeiro foi meu amigo Ricardo Marinho. Então, O Ricardo Marinho, eu conheci, ele já estava gerente do RH lá. ele foi gerente operacional, Isso, um ser humano ele é diferenciado. fora de série. Pessoa que eu tenho, é um das minhas referências no petróleo. Vou trazer ele aqui, Ricardo Marinho. Vou mandar uma mensagem para ele. Ricardo é fora de Ele série. é muito bravo. E Ricardo foi o primeiro, eu fui o segundo. Só que Ricardo foi para a base, né? Se tornou um dos principais executivos da Transocean. E eu continuei como sênior. E aí eu me tornei tipo uma espécie de bandeirante, vamos colocar dessa forma, porque eu comecei a dar aula dentro da Transocean também. E muitos daqueles gringos lá que viviam me metralhando passaram dentro da sala de aula comigo. Então você tem hoje aí pessoas que são grandes profissionais, são executivos hoje de grandes empresas que foram meus alunos lá dentro. Passaram lá ou no seminário ou em algum tipo de treinamento. Nós temos o Teixeira, que é o gerente de sonda aí da Cidril. Tem o Ricardinho, que mora hoje nos Estados Unidos.
Você tem o Leonardo Guimarães, que é um mega executivo hoje lá dentro da Constellation. O Bruno Manfredini, o Arthur Russo, o Mardonildo. Essa turma toda foi uma geração, não estou aqui dizendo que eu sou mentor de nenhum deles, mas de alguma forma eles cruzaram ali no meu caminho e Você pôde dar uma contribuição pra eu eles. pude dar uma contribuição. E foi exatamente, eles eram o rap engineers da Transocean, né? Rap Transocean. engineer, pô. A turma batia ferramenta Isso. lá junto comigo. Ah, inclusive o Léo Guimarães, essa galera toda, Rafael Fontana, né, Arthur Russo, essa galera toda, o Diego agora tá na Transocean, Diego Richard. Richard. Então, muitos deles já foram lá na empresa e, Tairone, ó, eu faço parte do programa Rap Engineer. Um dos meus atividades é vir aqui conhecer Ryzen. O cara não sabia nem que era um Ryzen. Então, aprenderam muito lá, né? Com certeza aprenderam muito de Subsea. E vou te falar, é a Nata hoje aí que tá comandando as sondas todas. Essa garotada que a gente viu crescendo, eu fico extremamente feliz de eu ter, de alguma forma, colaborado com esse crescimento. Eu tenho maior orgulho de vê-los onde eles estão. Nem sempre é possível a gente estar conversando, batendo papo, mas eu tenho uma admiração muito grande por todos eles. Sempre que eu encontro com eles, o seu nome surge e sempre coisa boa. Por isso minha orelha fica quente. Fica, amigo. Então, aí eu comecei, voltou essa veia minha do ensinamento, né, do treinamento. Então eu ministrava treinamentos dentro da Transocean, no centro de treinamento aqui, até que e fui o primeiro brasileiro sênior para ir num contrato internacional dentro da Transocean. Então foi Nigéria, foi Trinidad e Tobago, Venezuela, Espanha, que nós trabalhamos juntos lá, fomos lá há muito tempo, e em outros países aí que eu tive a oportunidade. Hoje, somando Odebrecht, Transocean e Constellation, agora Transocean, são 192 países já que eu tive a oportunidade de conhecer. Entre negócios e viagens também com a minha família. Então, é uma experiência que a gente não é para guardar para mim, é para você compartilhar com essa turma que está chegando. E aí, em Dia das Mães de 2006, eu fui levar minha esposa na antiga churrascaria Galope. Quando eu chego lá, encontro quem? Eu estava com a esposa, acho que estava com os filhos dele lá, o Rodrigo Ribeiro. Uhum. E o Rodrigo virou para mim e falou assim, veio até mim e falou, eu me lembro das palavras dele, agora nós temos cacife para te contratar. Aí eu fui e falei assim, vamos junto, é só você me ligar. Aí terminou ali, acabou que eu nem pude entrar, porque eu tava fila cheia, nós fomos para outro restaurante. E dias depois minha mãe me liga, teve um homem ligando aqui, falou que é seu amigo, me pediu seu telefone e eu dei. Eu falei, mas quem é, mãe? Ele não falou não falou nada não. Dei. Aí a RH da Constellation, na época era Galvão, me liga, peguei aqui, fui lá. E aí eu saí da Transocean, semanas depois, meses depois, comecei na Constellation. E aí a minha família ficou extremamente preocupada, os amigos próximos ficaram extremamente preocupados, porque literalmente era um batedor de marreta e um operador lá de BOP a bordo. E eu, para ser sincero, no primeiro momento eu ainda não tinha noção no que eu estava indo me envolver em termos de vida profissional e desafio. E aí Tinha só que construir 4 sondinhas, né? Aí construímos todas as sondas da Constellation. Hoje eu tive a oportunidade de ajudar a empresa a trabalhar lá. E, enfim, foi um desafio grande. Mas
Tem uma história interessante nesse negócio. Eu saí para almoçar com um dos diretores lá. Até então eu estava ajudando e estava ali meio que descobrindo o meu espaço e o que realmente eu iria fazer naqueles projetos todos. Até que um dia eu fui almoçar com um dos diretores. E eu estava com a caneta no bolso aqui. Caneta comum dessa daí. E a gente almoçando, aí ele virou para mim, olhou para mim e falou assim: Márcio, você tem noção do que vai acontecer, o passo que a Constellation está dando a partir de agora, que ela operava 2 sondas aqui bem pequenas, seria as primeiras sondas de posicionamento dinâmico, BOP multiplexado, que ela ia possuir, ia construir para operar. Aí eu falei, eu sei que a gente vai construir essas sondas. Aí ele vira para mim, aquilo dali foi o gatilho de virada para eu entender que eu tinha que tirar a graxinha do dedo, começar a trabalhar com caneta e reunião. A banda ia começar a tocar diferente a partir dali. Ele virou para mim e falou assim: quanto custa essa caneta sua? Só não sei, R$5, R$3, não sei. Pois é, para mim ela vale $700 milhões aproximadamente, que é o que você vai ajudar a decidir aqui dentro. Aí a ficha caiu, tá? Aí eu falei, opa. E aí foi viajando e lidando com grandes empresas, grandes negociações. Você sabe muito bem, você já foi minha vítima várias vezes em reunião, sempre respeitando todo mundo e tal, mas você sabe, eu não sou muito de falar em reunião, eu sempre fico quieto, mas quando eu abro a boca, a turma para para ouvir, né? E principalmente lutando pelos interesses da empresa e respeitando os fornecedores. E respeitando os fornecedores. Cara, se tem um problema, traz para mim que eu vou te ajudar a resolver. Agora, se você não fala, aí você vai ter um problema comigo. Você já ouviu essa frase várias vezes. Não minta para mim. Aquela frase, é melhor notícia ruim do que uma notícia ruim atrasada. Exatamente. Então, me conta logo que eu vou tentar te ajudar. Me conta que eu vou tentar te ajudar. Vou colocar aqui à disposição para te ajudar. Então, essa mudança também da Transocean para Queiroz da Avon, para hoje Constellation, não foi financeira também, foi um desafio profissional que até então nem eu sabia se eu tinha condição de fazer aquilo dali. E aí eu comecei a rodar o mundo. Estaleiro, Noruega, Coreia, Abu Dhabi, Alemanha, Polônia, Rússia, rodei o mundo, vivia rodando o planeta aí, ajudando a empresa. E naquela época eu cuidava de operação, cuidava da construção no projeto e ainda treinava o pessoal para operar as sondas. Não era fácil, não. E aí entra uma coisa que é muito comum, né? Nessa vida nossa de executivo, de empresário, que é você conciliar o lado pessoal com o lado profissional. Então, teve alguns eventos que aconteceu comigo, eu vou citar só 2, mas que deixou uma marca muito profunda em mim e que eu comecei a repensar família, trabalho e etc. Quando nós fomos construir a primeira sonda de DP da Constellation, que foi a Gold Star, que o Rodrigo foi o gerente de construção lá em Singapura, e meu segundo filho nasceu. E aí a gente foi protelando a viagem. Quando ele tinha uns 40 e poucos dias de nascido, a pegamos um avião e saímos. Eu, o Rodrigo e uma comitiva aí, fomos para lá discutir o projeto de construção da sonda. Nós ficamos lá uns 40 e poucos dias, 50 e poucos dias. Quando eu retornei, que o carro me deixou na frente da minha casa, a minha esposa estava com meu filho, o pequenininho. E aí ela veio na minha direção, eu fui pegar ele assim, ele olhou para mim, pô, quem é esse cara? Não, fez pior. Virou, abraçou a mãe porque ele não me conheceu. Olha,
para um pai, você é pai, Tá né? louco, Você, horrível. foi uma situação complicada aquilo dali. Em 2010, eu costumava chegar muito cedo no escritório, 6 horas, 6 e pouco, eu estava no escritório. E eu saía muito tarde, 10 horas, 9 horas da noite, quando eu saía. E um dia, essa avenida que tem aqui ainda era mão dupla, né? Não tinha aquela por trás ali na Galope. E lembro que tinha uma empresa ali que tinha uma bandeira do Brasil grandona. Eu estava passando justamente ali quando a minha mãe me ligou. E falou assim, oi filho, tudo bem? Eu falei, mãe, tudo bem. Você está saindo do seu serviço? Tô, mãe. Tô indo para casa agora. Meu filho, dê atenção à sua família, à sua esposa, seus filhos. Não é dinheiro, não. Eles querem a sua presença. A mãe, né? Sempre, mas era sempre, né? Uhum. Foi a última vez que eu falei com a minha mãe. Putz. Foda. Ela morreu na terça-feira da semana seguinte. E depois, nesse mesmo ano, eu tô saindo do serviço, tarde da noite de novo. Aí minha esposa fala assim, olha, se prepara porque tem uma bomba aqui em casa para você. Aí eu, bom, cheguei em casa, uma carta do meu filho mais velho, só tava escrito assim, papai, faz muito tempo que eu não te vejo, nem de manhã nem à noite. Você poderia ficar amanhã para me colocar na van? Aí eu sentei na cama e comecei a chorar. Falei, porra, depois de tanto sucesso profissional, pô, a gente tem uma vida confortável. E por que eu estou falando isso? Isso é porque você tem que procurar o balanço, tá? Família não é dinheiro, não é conforto, é você Presença. ter a sua presença. E para eles isso é muito importante. Eram crianças, bebês. Sem dúvida. E 2010 foi uma mudança de chave, principalmente nesse balanço entre família e trabalho. Então, chegou em 2014, por algumas diferenças de posição, vamos colocar assim, ou de interpretação do que eu fazia ou deixava de fazer dentro da Constellation, eu resolvi pedir demissão e voltar para a Transocean, porque a Transocean falou para mim que eles estavam recuperando, estavam tentando recontratar os 100 melhores ex-funcionários da empresa para repatriar, para colocar de volta na empresa. E aí eu pensei bem e falei, fiz uma reunião com a minha família, eu, minha mulher e meus 2 filhos, e o menorzinho, o Bernard, ele tem uns 8 anos, 7 anos. Eu expliquei tudo que estava acontecendo para eu voltar aqui. Aí ele vira para mim, foi ele que decidiu que era para eu ir embora, voltar para Transocean. Eu falei, pai, esse negócio novo seu aí, você vai estar aqui em casa todo dia? Eu falei, vou. Então é esse daí mesmo, pai, vai para ele. Foi ali que ele bateu o martelo e eu retornei para Transocean. Aí voltei como Well Control Manager da Transocean na América do Sul. Voltei a trabalhar numa empresa de cunho internacional, com ações na bolsa e etc. Então, a banda começou a tocar diferente de novo e eu tive que reaprender várias coisas de novo. Como que você sai de uma empresa familiar para uma empresa, vamos dizer assim, mais capital aberto, uma empresa mais atua no mundo inteiro. E aí foi um desafio no início, a gente tomou muita porrada, mas tá aí, estão sobrevivendo. Eu fiz dia 1º de agosto agora, eu fiz 11 anos de volta na Transocean. Deixa eu te fazer uma pergunta, Márcio. Nessas transições aí suas, né? À medida que você foi evoluindo, principalmente a partir de 2010, você passou a tomar
mais decisões sob pressão. Sim. Como que você lida com isso? Para vocês terem ideia, o Márcio é responsável pela operação das sondas, gerente de BOP. Se deu um problema no BOP, é com você, certo? Isso. Para iniciar uma operação é com você. E para mandar parar também é com você. Então, eu imagino o nível de pressão que você está quando você vai tomar uma decisão dessa. A gente está falando aí de talvez $500 mil dia uma sonda. Na média, 450 a 500 mil dólares por dia. Como você lida com a pressão? Bom, pergunta interessante. Primeiro eu faço minha meditação todo dia de manhã para controlar tensão. Mas quem me conhece, você me conhece há muitos anos, sabe disso. Eu sempre fui muito calmo, muito tranquilo. Pelo menos por fora. Por dentro é outra história, né? Mas isso também é um recado importante para essa rapaziada que vai assistir o podcast. Na minha trajetória profissional, eu sempre procurei treinar as pessoas e eu sempre me permiti ter pessoas trabalhando ao meu redor que eram melhores profissionalmente do que eu. Perfeito. Sempre. Muito bom. Sempre. Então, toda vez que eu tenho um problema, eu tenho uma equipe hoje que, porra, é uma referência aqui dentro, brasileiro, gringo e tal, que trabalha comigo. Então, toda vez que eu tenho um problema que é muito sério, eu ouço esses caras. E aí, junto, a gente toma uma decisão e a gente comunica à empresa, só, eu acho que o caminho é esse daqui. Então, agindo dessa forma, na época que eu estava na Constellation, eu lembro que a gente ficou lá uns 4, 5 anos consecutivos com o melhor uptime de BOP na bacia de campo. A Transocean hoje, eu digo regionalmente, hoje nós temos o Brasil, o Golfo da América, temos a Europa e temos a Ásia. O Brasil hoje é o melhor uptime de BOP de todas as regiões da Transocean no mundo inteiro. E é o Márcio Mota? Não, é minha equipe. É o pessoal que está lá. Tem 5 anos que eu não boto o pé numa sonda operando. Porque não dá tempo, dia a dia não me permite isso. Então, é gente, Tairone, na hora dessas decisões, pressão, é você respirar fundo, você falar com as pessoas, tem decisões que você precisa tomar automaticamente, mas quando você já está nesse ramo há tanto tempo, tem coisas que às vezes para certas pessoas é uma preocupação enorme, mas para você já viu antes, ou você sabe o caminho que você vai seguir. Faz muito sentido isso, Márcio. E outra coisa, eu criei reuniu todo mundo que toma conta de BOP nos nossos competidores, a gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente troca peça, ferramenta, ideia, e a turma fala lá que eu sou o presidente da associação. E a maioria deles ou trabalharam comigo, ou foram alunos meus, ou enfim, de alguma forma eu participei de alguma forma dessa caminhada deles. Faz muito sentido o que você falou, porque para você, foi uma abordagem que eu não tinha escutado antes, tá? Mas naturalmente acontece. E eu sinto isso quando você tem uma equipe preparada, uma equipe qualificada, na qual você pode confiar, o seu nível de pressão para tomar uma decisão diminui, porque você tem conselheiros ali que vão, né, te ajudar, e principalmente aquele que vai falar não para você. Exatamente. E você jogar limpo. Vou te dar um exemplo aqui, que eu acho que isso sintetiza esse negócio todo não só da equipe, mas da confiança, do nome, né? E da forma com que as outras pessoas veem você gerenciando o seu negócio. Quando nós fomos colocar a primeira sonda DP da Constellation para operar, eu recebi uma ligação do nosso cliente principal, que ele me disse exatamente assim: preste atenção nessa história, você vê
o que é confiança, principalmente entre o seu cliente e você, o nível de confiança, que isso é importantíssimo para você dar o drive no seu dia a dia, nos seus negócios. Eles me ligaram e falaram assim, olha só, a sonda sua chegou, nós não temos um inspetor para mandar para começar a aceitação e você pode começar a aceitação para mim? Em nome da Petrobras, eu fornecedor para então na época tinha o falecido Júlio Neto, que foi uma grande perda para todo mundo na área do petróleo, e era meu amigo pessoal, sinto muita falta dele. Júlio era um ex-Petrobras que fazia exatamente essas inspeções. Eu lembro como se fosse hoje, liguei para ele, Júlio, você ainda tem aquele macacão da Petrobras parado aí? Tem. Então, ó, você vai lá para Gold Star e você vai começar a inspeção de recebimento da sonda. E ele foi e me deu 3 pendências impeditivas de entrar no contrato. E eu apresentei a Petrobras e falei, pô, mas você está impedindo a sua sonda. Eu disse, não, eu estou te mostrando que está errado. É verdade. É isso que eu estou mostrando. Tá errado, tá aqui. Quando eles conseguiram o inspetor, eles continuaram a inspeção exatamente onde nós paramos e não voltou para olhar nada que a gente tinha feito antes. Então, isso é confiança. Você fala assim, cara, aquele cara ali você pode... Então, isso aí, você construiu essa autoridade, né? Como que você acha que você construiu? Como que se constrói a autoridade, né? Porque às vezes essa coisa parece muito filosófica. Mas existe um passo a passo para o cara construir autoridade. Sim. Qual que é esse caminho aí? São os valores inegociáveis, tá? Honestidade, integridade, respeito. Se você não usa esses 3 pilares, você tá fora do jogo. Então, quantas vezes eu sentei com reunião para você que você lembra? Conta aquela é boa. Aquela que chegou você e seu pai, tava um grupo de engenheiros junto com a gente. Isso. E vocês vieram me cobrar a PO que estava atrasada na Alphatec. Isso, exato. E aí eu falei, pô, mas só que a gente fez o serviço e tal. Cara, mas você viu que o serviço está pronto? Ah, não, a gente viu, tá, mas por que? Aí tava o gerente de sonda todo também. E vocês dois tinham razão. O que me deixou zangado? Porque você, meu fornecedor, foi lá dentro falar uma porrada de coisas para mim que eu não podia te responder. Aí eu virei para você, pro seu pai, vocês dois podem sambar fora daqui e o resto aqui todo mundo fica. Aí falou, mas Márcio, isso não vai ser resolvido, vocês dois sambam fora. Nunca mais vocês vão voltar aqui para falar o que vocês falaram comigo. Some daqui. Aí eu peguei todo mundo e falei, cara, olha só, vocês não querem aprovar a PO? Então nós vamos até a PO e a gente só vai fazer a hora que tiver uma autorização sua por escrito. Vocês receberam esse PO todo atrasado e nunca mais vocês tiveram problema. E eu falei para todo mundo, nunca mais deixe isso acontecer de novo. Um fornecedor aqui, vir aqui, me falar uma porção de coisa dentro da minha casa, eu não poder responder. Eu fiquei tiririca com aquela reunião ali, mas respondendo aí a sua pergunta, tem coisas que são inegociáveis. Quantas vezes também eu cheguei para você e reconheci que a minha empresa estava errada e você estava certo, vamos seguir aqui, o que eu posso fazer? E eu faço isso com todo mundo, sem problema nenhum. Assim como eu assumo os erros, eu assumo os acertos também, da mesma forma. E quem trabalha comigo também, eu tenho outra característica, né? Quando é para dar esporro entre 4 paredes, e quando é para elogiar, eu elogio em público, porque eu acho que... e os louros da vitória, raramente eu apareço. É totalmente behind the scene. Ó, é equipe. Foco na equipe. Foco na equipe. É isso aí. E o Márcio, olha só, o profissional CLT, às vezes não
não tem a coragem, nem a disposição, nem vontade de montar um negócio, o cara quer continuar sendo CLT. Não tem problema nenhum, ele pode empreender na carreira. Ele pode virar presidente multinacional, ele pode virar CEO, pode virar diretor de BOP, pode virar um executivo importante de qualquer empresa, se ele empreender na carreira dele. E você é um cara que empreendeu na sua carreira, você chegou a um dos cargos mais altos aí de liderança no seu segmento, e empreendeu também na vida pessoal, porque você tem outros negócios, né? Como que você, em que momento que você pensou assim, cara, eu vou também empreender fora da minha carreira, né? E como que você fez para isso não atrapalhar o profissional que você é na Transocean hoje, por exemplo? Eu vou dividir a minha resposta em duas, tá? Desde que eu, moleque, estudando, eu sempre tive essa veia empreendedora em mim. Acredite ou não, eu queria trabalhar com reciclagem desde muito pequeno. Falei, pô, eu quero pegar o bagaço da cana, transformar aquilo num combustível, sei lá. Ficava na minha mente o tempo todo reciclagem. Não sei por quê, não me pergunte por quê, mas essa era a vontade que eu tinha. Mas sempre teve essa veia empreendedora comigo. Então, eu estava ainda na Transocean, na Constellation, quando apareceu a oportunidade de eu montar um posto de gasolina. E aí... Que ano foi isso? Isso foi em 2004, 2005, mais ou menos por aí. Talvez antes um pouco. Foi mais ou menos aí. E, porra, eu tinha um sócio. Você sabe a minha opinião sobre sócio. Opinião do Márcio sobre sócio. Ele tem que ter 51%, que se ele quiser mandar o cara pra puta que pariu, ele manda. Mais ou menos por aí. Tá certo. E não faço negócio nem com parente, nem com amigo. Isso, De jeito nenhum. Perfeito. Então, não deu certo. Teve por vários motivos, vários problemas. E aí o irmão da minha esposa tem uma área lá em Campos, né? Na estrada ali que vai Campos pro Farol. Ele falou, pô, vamos montar um posto então. Aí fomos e montamos um posto. Então, deu certo. Foi o primeiro posto de gasolina com gás veicular na baixada ali que vai de Campos para o Farol de São Tomé. Aliás, quem for para o Farol de São Tomé, para lá no posto Paládio, abastece, a gente precisa... Posto Paládio? Paládio. E depois nós montamos um segundo, anos depois, que é na estrada que vai para o Porto do Açu. Praticamente na entrada do Porto. Dos ceramistas ali? Não. É porque você vai pelo Farol. Isso. Tem pelo lado de São João da Barra. Você vai para São João da Barra, aí um pouco antes da entrada do Porto do Açu, você tem o posto também Paládio. E posto de gasolina, para quem tem ou quem gostaria, é um ótimo investimento. No início, a gente botou tudo isso do meu bolso, do bolso do meu cunhado, e o primeiro pagou. Então, são negócios lá que a gente volta de novo para pessoas. Tem um gerente lá, que é o Álvaro, que é um cara extremamente competente, e é um cara que faz com que eu não precise gastar o meu tempo de executivo de uma multinacional para estar lá gerenciando esse tipo de negócio. E foi indo. Aí eu fundei uma escola aqui. Claro, né? Deu aula a vida inteira. Você tinha que fundar uma escola. Se não tivesse a escola, ia ficar puto. Tinha que ideia. Que é a Seed Business Group. Que hoje ela dá treinamento de well control, de subsea. O subsea foi todo eu que montei. A gente certificou o curso dentro do IADC. É o único na América Latina que tem isso certificado. E, pô, já passou centenas de pessoas lá, formada pela escola.
Na época que tinha tempo, eu ainda dava aula, hoje não tem mais tempo, não dá, não tem como. Mas eu gostava de estar ali com os alunos ali, que você aprende muito, né? Aprende bastante. E agora, por último, eu resolvi investir em fazenda solar. A gente já montou uma, já está operando e já está indo para 2 meses agora. Enfim, é aquela veia, né? E toda vez que eu falo assim, pô, agora eu quero parar com esse negócio aqui, deixa eu descansar, aí vem um desgraçado lá, rapaz, o que você acha de montar isso? O que você acha de fazer aqui? Eu falo, rapaz, eu não quero, rapaz, me deixa quieto aqui. Mas tá no sangue, não tem jeito, e é aquilo que você fala, né? Você tem a oportunidade de devolver à sociedade, às pessoas, aquilo tudo que você conquistou. Então, pô, você poder dar um bônus, uma participação de lucro, você poder, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas e em troca, ela dá o trabalho dela para você. É isso, é simples assim. Muito bom. Ensinar. Se você estivesse começando hoje, imagina o seguinte, que você vai começar hoje com o conhecimento que você tem, certo? O que você faria de diferente do que você fez? Caralho, quando a gente chega nos 50 anos, é muito importante você botar uma lanterna para trás e, de certa forma, pegando os cacos que você foi jogando no meio do caminho. Um desses cacos, eu acho, que no início da minha carreira eu tomei tanta porrada, eu apanhei tanto, que talvez eu não fosse, talvez eu tivesse que mudar o meu ímpeto em certas situações, porque você acaba ficando um pouco na defensiva e você às vezes fala o que não deve e você age às vezes de forma que você deveria ter repensado melhor. E com o tempo também você vai descobrindo o poder do silêncio, né? Que na maioria das vezes é a melhor resposta para muitas coisas. Eu acho que isso era uma característica que provavelmente foi induzida por tanta porrada que eu levei, que eu acho que eu deveria ter controlado melhor. Deveria ter de alguma forma ter gerenciado isso melhor, porque eu acho que isso fez com que algumas pessoas ao decorrer do caminho tivessem uma visão errada de quem é. Eu já sou fechado, né? Eu já não sou muito Olha pra você, já fica comido. O pessoal já acha que eu sou um brucutu, sei lá. Mas quem me conhece sabe que não tem nada, não é bem assim, né? Não tem nada disso. Mas no escritório mesmo, eu fico com a porta fechada. O pessoal, tá vendo? Eu fico com a porta fechada, mas porque eu fico em reunião o tempo todo, então no celular, isso incomoda as pessoas. Eu não sou de ficar em corredor tomando café, nem nada disso. Então as pessoas falam, pô, esse cara é um Antissocial. é um antissocial, um cara que não quer conversar, sei lá. Mas quem me conhece sabe que não é nada disso. Então, eu acho que isso é uma característica que eu mudaria. E outra coisa que eu mudaria era ter tido a visão antes dos recados que eu recebi em 2010 da minha mãe e do meu filho. Eu acho que eu deveria ter gerenciado melhor o tempo entre trabalho e família. Eu acho que a minha esposa e meus filhos pagaram um preço muito caro para eu ter chegado onde eu cheguei e eu não ter tido a visão de que o tempo com eles era tão ou mais importante do que o tempo que eu dedicava ao emprego. Porque, por incrível que pareça, você pode sair do escritório meia-noite e os problemas não acabam. Você vai voltar no outro dia, vai estar a mesma coisa ali. Então, quando houve essa mudança da Constellation para Transocean agora, que eu retornei, agora, 11 anos atrás, eu voltei a jogar tênis com meus filhos, voltei a fazer caminhada com a minha esposa,
voltei a ter uma vida familiar que eu até então eu não tinha, que eu morava no Rio, passava a semana lá, vinha para cá. Enfim, eu acho que isso também era uma oportunidade que eu deveria ter enxergado de outra forma. Então, resumindo, então seria a forma como você tratou algumas pessoas por conta do ensinamento até que você teve lá quando começou, né? Eu também comecei assim, né? Tomando porrada todo dia e tal. A gente acaba reproduzindo o que a gente aprende, entendeu? E também Fica muito na defensiva, né? Fica na defensiva, é uma merda. E também essa conexão família e trabalho, né? Esse equilíbrio entre as duas coisas. Muito eu acho que isso são pontos que eu deveria ter gerenciado melhor. E você vê que naturalmente, né, você falou de visão, falou de comportamento, falou de autoridade, falou do que você poderia ter ajustado, o que você já ajustaria agora. Então, ou seja, no final a gente volta para pessoas, né? Com seu jeito. A gente começou falando aqui do dia que seu irmão te ligou, que você estava lá em São Paulo, acho, né? São Paulo. Em São Paulo, e entrou num carro com Teperino, Pedro Matias e quem mesmo? Teperino, Pedro Matias e o Pfeiffer. Passou por multinacional, por empresa brasileira, não sei o que, mas sempre gente, sempre relacionamento, sempre pessoas. Isso aí. Impressionante. E pessoas ficaram no meio do caminho, outras vieram, outras estão zangadas com você até hoje, às vezes você nem sabe qual é o motivo. Mas enfim. Por aí vai. E o que você acredita, Márcio, que diferencia um profissional que cresce? Agora eu estou falando de profissional CLT mesmo, né? Porque você empregou muita gente e liderou talvez mais pessoas ainda, né? E viu muitos amigos na empresa crescerem e outros ficarem para trás. O que você acha que diferencia o cara que cresce daquele cara que fica estagnado? Essa palavra famosa que todo mundo fala, o mindset. Se você botar na sua cabeça que você quer ser um empresário, você quer empreender, você, acredite ou não, a vida vai te mostrar os meios para você chegar onde você quer. Agora, você tem que ter resiliência, você tem que ter foco, você tem que ter disposição para trabalhar, porque muitas pessoas acham que você às vezes monta um negócio, abre a porta e o negócio vem livre, e a gente sabe que não é assim, né? Você tem que trabalhar, trabalha dia e noite para conseguir, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é um misto de valores que, na minha opinião, são inegociáveis, que é a honestidade, a integridade, a hombridade, o respeito às pessoas, isso não tem como negociar isso, e foco, cara, foco e resiliência. Você tem que traçar o seu... Eu lembro quando eu morava em São Paulo sozinho, isso é uma história interessante. Eu tinha escrito um papelzinho que ficava colado assim, onde eu dormia, e estava escrito lá: eu vou casar, plantar uma árvore, não foi escrever o livro, não, outra coisa, e construir a minha casa. E eu li aquela porcaria todo dia. Eu plantei a árvore junto com meu filho, tá lá até hoje no condomínio onde eu tinha um terreno lá, até vendi, mas passamos lá outro dia e meu filho, a árvore tá lá ainda. Casei, casamento ótimo, não tenho que reclamar nada, e construí a minha casa. Do meu jeito, eu que desenhei a casa, eu que projetei, e tá lá, mas eu lia aquilo dali todo dia. O que aquilo, como é que eu enxergo isso? É o meu foco. E ter um filho. Então, veio o Arthur, vai fazer agora esse mês 24 anos, 25, acho. E 5 anos depois veio o Bernardo. Arthur acabou de se formar agora em Relações Internacionais, já trabalha com uma multinacional francesa. E talvez isso seja o maior legado, não, seja o resultado disso, desses anos todos de sacrifício meu e da minha esposa, a gente ter 2 crianças lá, 2 jovens, né? Inteligentes, maravilhosos, não dá problema, não fuma, não bebe, nem nada.
Então, eu acho que isso talvez tenha sido a minha maior conquista na vida. Você ter os filhos, né? Tudo pro pai, né? Para a família. Eu acho que isso daí talvez tenha sido a maior conquista de vida minha. A maior conquista profissionalmente, não sei, agora a gente tá indo caminhando para aposentadoria, né? Duvido. É sempre que eu ouço. Sabe quem me mandou uma mensagem semana passada? Deve ter mandado pra você também. O David Richardson. Ele te mandou. Tyrone, eu estou completando 40. Após 43 anos de Transocean. 43 anos de Transocean, você imagina. Tô aposentado. Me deixaram aposentar finalmente, não sei o quê. Já convidei ele pro podcast, ele vai vir. Final de setembro ele tá aí. Tem umas 3 semanas isso. 3 semanas. Que é, cara, o David Richardson também é uma lenda, né? Ele é muito bravo. Aquele é uma grande referência. A gente tem pessoas aí que... Pô, tem o Nelson Senna, que foi um dos meus mentores. John Wagner, que eu te apresentei, que é um cara fora de série. E tem grandes referências, tem Zé Maria, você tem o Cimensato, o Renato. Então são pessoas que tá nesse hall nosso o Ives, que também é um cara... apesar de ser francês, mas é gente boa. É francês, mas, porra, o Ives é um cara, fora de série. Muito bom. E eu queria incluir na lista aí daqueles que a gente tem saudade, o Sven, né? Porra, o Sven foi talvez a nossa primeira referência, né? E o Sven, ele tem uma conexão muito com o nosso negócio, né? Que na época que a gente estava lá na empresa familiar ainda, na Alphatec, eu e meu pai, quando chegou a 710, ele acreditou na gente. Ele falou, cara, ó, eu preciso de... A Transocean precisa de vocês, então nós vamos qualificar a empresa de vocês para trabalhar pra gente. Tudo bem? Tudo bem. Aí chegamos, o primeiro call. Quando eu te conheci. Foi. Aí chegou, você falou no início sobre fax, né? Tem um monte de gente que não sabe o que é fax, então vou explicar para vocês aí mais jovens, né? Fax é um equipamento ultramoderno da época que você passava um papel aqui, ele chegava lá no outro país, né? Uma cópia fiel daquele papel. E chegou esse fax lá com o PO da Transocean, Sédico Forex. Sédico Forex. Com a assinatura do Sven embaixo. Então, cara, ele apostou muito na gente. Sven foi um cara muito íntegro, né? Pô, aquele cara... Norueguês, cara. Eu aprendi Olha muito. De série. E veio de baixo, né? Ele foi sondador, foi homem de área, foi plataformista, depois virou tupuxa e foi crescendo e é o tipo de profissional, de amigo, né? Que ele era, antes de tudo, era amigo, né? Que realmente faz muita falta hoje pra gente, porque referências assim é importante para essa nova geração, porque muitos, né? Tem a tendência de ser imediatista, então às vezes olha lá o executivo, vê, porra, o cara tem carro da empresa, o cara viaja em classe executiva, o cara fica em hotel 5 estrelas, não sei o que tal. Porra, é aquilo dali que eu quero ser. Só que ele quer ser com 1 ano, 2 anos. O cara levou 20 anos para chegar naquele, 30 anos para chegar ali. E não é fácil, a gente sabe que a caminhada não é fácil. É contrato, você gerenciar pessoas, né, que é um desafio complicado. Então, eu acho que ao longo dos anos, a principal sacada que talvez eu tenha tido foi foco em pessoas. Hoje a gente fala muito de fatores humanos, né? Hoje a discussão em voga aí é fatores humanos. Eu meio que inconscientemente eu já faço isso há muito tempo. Meu foco sempre foi em pessoas. Então, por exemplo, a Petrobras, vou falar para vocês isso em primeira mão aqui. A Petrobras e o Cenpes resolveram investir na próxima geração de BOP, que é o BOP totalmente elétrico-eletrônico. E eu fui convidado pelo Cenpes para a Petrobras para meio que ser um consultor, vamos dizer assim.
E o que que resultou disso? Um mega projeto, que agora vai ser capitaneado e gerenciado aí pela HMH, que é o início do final da minha profissão, como ela é hoje. Entendi. É uma nova era. É uma nova era. O Multiplex começou em 2008, que você falou? Não, Pelo começou em 90 e pouco. Não, e de lá pra cá foi só ele. De lá para cá foi só Foi ele. só ele. E agora vai ser uma nova era. Agora é um market change na nossa indústria. Muito. Então eu tive a oportunidade, inclusive teve um evento agora da HMH, umas 2 semanas atrás. Eu fui convidado, mas eu não tive como ir, porque nós estávamos com alguns problemas, né, operacionais lá. E um dos diretores, um dos VPs lá, me convidou para que eu fizesse lá uma apresentação. E o Ole, o nome dele, ele é norueguês, ele falou comigo, só vem aqui que essa criança aqui foi você que começou, você que tem que falar que... Então, isso me deixa orgulhoso, né? Porque eu acho que é um reconhecimento pelo trabalho que você fez ao longo dos anos, mas, ao mesmo tempo, te deixa meio preocupado, porque é um market change, cara. Vai mudar nos próximos 5, 10 anos, com esses desafios que nós temos. A gente vai começar a operar logo aí margem equatorial. Eu até ligo para Renato e... Pô, Renato, você não Ele já tá lá. próximo ainda não, pô, tá demorando. Então, eu acho que são oportunidades, né? Coisas que vão acontecendo ao longo da sua carreira que no final é o que você acabou de dizer, gente. Por que me chama às vezes para alguma coisa? Porque as pessoas me conhecem, as pessoas sabem como é que a gente negocia, como é que a gente trabalha, e eu acho que isso tudo é reflexo do que você fez no passado e o que você continua fazendo. Então, essa garotada que começa agora, eles têm que entender que nada na vida, não existe almoço de graça, a gente sabe disso, né? E assim como é na profissão, você Tem que muito sacrifício. Tem que ter disposição para não é simples. Tá certo. Não é simples. E o Márcio, a gente está chegando no final desse papo, né? Queria que você ficasse bem à vontade para deixar uma mensagem para a galera aí. O que você gostaria de deixar como mensagem do Márcio Mota, para não apenas os que estão começando agora, mas para aqueles que estão hoje trabalhando em posições. Talvez o cara que está se sentindo estagnado, o que ele precisa fazer para dar um passo à frente e assumir cargos mais altos dentro das organizações que eles estão, ou até mesmo ter um mindset e passar a empreender ou empreender na carreira e fora dela, enfim, uma mensagem para essa galera. Eu acho que a mensagem principal, primeiro, são os valores inegociáveis, né? Que isso vai mais da personalidade da pessoa. Você ser um íntegro, honesto, correto e tratar bem as pessoas, tá? Eu acho que isso são valores que você precisa ter ou desenvolver para que você avance em qualquer direção que você queira. E pode acreditar, se você quiser se tornar um executivo, se você quiser se tornar um empreendedor, basta você traçar a sua rota, você manter o foco, resiliência e trabalhar muito, porque você vai conseguir. Pode demorar às vezes anos. Você tem exemplos fantásticos. O dono da KFC só ficou milionário com 65 anos. Começou com 50 e pouco. 50 e pouco. Roberto Marinho fundou a Globo com 60. Com 60 anos. E você vê aí outros exemplos. Eu gosto muito de ler biografia, autobiografia. Então, você tem vários exemplos de pessoas que começaram numa idade onde todo mundo está pensando em parar. Acabei de dizer, estou caminhando aqui para minha aposentadoria. Você falou, isso não vai acontecer. Pode existir. É o que eu mais ouço. Então, é foco, cara. E estudar. Você, eu quero ser um Subsi, eu quero ser Márcio Mota. Estuda, porque e tem em mente, nada vem de graça. Tudo tem um preço.
E na maioria das vezes é um preço alto que você tem que pagar para você chegar onde você quer. Mas resiliência, persistência e os valores que são inegociáveis. Isso daí você tem que ter em mente se você quer chegar onde você quer chegar. E, pessoal, vocês veem, o Márcio, além de ser uma lenda do petróleo, eu chamo ele de lenda, mas assim, um cara extremamente técnico, muito bom tecnicamente. A gente conversa em altíssimo nível, aprendi muito com você, Márcio. Só que eu acho que esse ainda não é o principal valor do Márcio. Ele tem um coração gigante, ele tem essa cara de mal aí, mas ele tem um coração gigante, cara correto, íntegro. E eu vou só falar para vocês uma coisa. A gente começou a trabalhar junto em 2002. Aí trabalhamos juntos, assim, ele como cliente meu sempre, até 2017. Aí a empresa mudou a estratégia e passou a trabalhar com o equipamento que a gente fornece apenas com fabricante. Ficamos 7 anos fora. E agora voltamos a trabalhar de novo, porque novamente mudou a estratégia. Nesses 7 anos a gente não fez um negócio junto, mas continuamos amigos, saindo para jantar junto, batendo papo, rindo, contando história. E eu acho que esse é um grande legado que fica, entendeu? As empresas passam, os negócios acabam. Mas a amizade fica. A amizade fica e é isso que a gente tem que levar para sempre. O respeito, a amizade, até mesmo com concorrente, porque na verdade existe assim, um mito de que nós somos concorrentes, né? Eu e o meu concorrente, a Transocean e a Odebrecht e a Forsee, por exemplo, e outras perfuradoras. Na verdade, nós estamos no mesmo mercado e, de certa forma, colaborando uns com os outros para isso progredir. Já tivemos 72 sondas no Brasil, caímos para 8, hoje estamos com 35. Amanhã podemos estar com 100 de novo, né? Mas as pessoas continuam aí. A tendência é essa, né? Deus nos ouça. O importante são as relações que a gente realmente desenvolve verdadeiras e a gente poder, né, interagir e continuar amigo independente do negócio. E o que você falou, a palavra certa. É mito isso. Porra, o pessoal da Forsee me liga, eu ligo para eles. Não existe isso. Não, e eu canso de fazer isso. Por exemplo, a Transocean está precisando de um equipamento. Eu sei que a Forsee tem que estar aqui dentro, eu ligo para a Forsee, empresto um para o outro e está tudo certo. Isso aí. Eu não vou emprestar porque ele vai operar na sonda dele, não. É diferente. É uma colaboração. Acontece direto. Muito bom. E eu vou te falar, eu acho que a gente tem que marcar mais uns 3 podcasts. Faltou um monte de assunto aqui, ó. Faltou as experiências com lições aprendidas com desastres que aconteceram, que hoje não acontecem mais, né? Coisas que a gente pode evitar no futuro, cuidado com o meio ambiente, enfim. Nós vamos criar um próximo episódio aí que a gente tem muito assunto bom para contar ainda. Obrigado. Mas, Márcio, foi assim, uma honra para mim, como seu amigo, seu fornecedor, você é um cliente excelente, uma pessoa ótima. Conheço Marilena, conheço suas crianças lá que já são adultos. E fala com o Arthur para parar de ficar mandando meme do galo. Aquele galinho que roda, ele que mandou falar assim, toda vez que o seu galo lá toma uma Ferrari, no seu aniversário de 40 anos, nós te damos um presente. Isso. Fala pro pessoal aí qual foi o presente. Sou eu lá na minha festa de aniversário de 40 anos, quem chega lá, Márcio Mota, Ronaldo, o filho do Márcio, era um só, tava os dois lá. Tava os dois. Tava os dois filhos do Márcio e o Reinaldo do Atlético. Para poder me prestigiar, aquilo foi marcante para mim. Eu tenho a camisa até hoje assinada por ele. E agora o cara te sacaneia mandar aí o galo dando cambalhota. Porra, quando você fizer 30 anos eu vou levar o Zico na sua festa. Eu quero ver se eu parar com essa porra. Mas beleza, Marcelo, muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Caneta e papel, tá? Muito insight top aqui do Márcio para poder impulsionar a sua carreira, tá bom? Continua curtindo aí nosso YouTube, 2N Educação. Curte, compartilha e dá o feedback, que é muito importante para a gente poder continuar aqui compartilhando conhecimento e experiência com vocês. Meu amigo, abraço.